amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos concedido de nós estarmos compartilhando mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Agradeço também ao nosso irmão Edgar Melo por ter nos dado tal oportunidade e tal confiança de nós estarmos assim compartilhando esta leitura desta terça-feira. Estamos diante da 7ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. E esta leitura diária desta terça-feira, que se encontra no capítulo 7, verso 8 a 16 de Oséias, que tem como tema o trágico resultado da mistura. E a partir do versículo 8 nos diz: Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram a força, e ele não sabe. Também as cães se espalharam sobre ele, e não sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia, não voltarão para o Senhor, seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-lo-ei conforme o que lhe tem ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentira contra mim, e não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivo nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntaram, mas contra mim se rebelaram. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes por causa da violência de sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Meus amados irmãos, se encontramos diante de um texto que ele nos mostra o trágico resultado de uma mistura. Israel havia se misturado com outras nações, e esta mistura visava, assim, relações comerciais, tanto como a segurança para a nação de Israel. Tornava Israel mais forte quando ele passava a se misturar com outras nações e fazer pactos com outras nações. Mas Israel também abraçava a cultura e os deuses das outras nações, se rebelando contra o próprio Deus. Israel havia esquecido que era Deus quem cuidava da sua colheita. É interessante que o texto nos diz que eles se juntaram para o trigo e para o vinho, mas se rebelaram contra Deus. Israel se junta para crescer economicamente. Como eu falei, também para se tornar uma nação forte. Mas sendo quem fazia Israel ser forte, era Deus. Quem cuidava da segurança de Israel era Deus. Quem mandava a chuva era Deus. Quem fazia o plantio crescer e dar o fruto desejado era Deus. É interessante que, durante 215 anos, Abraão, Isaque e Jacó viveram da pecuária. Quando eles descem, Jacó desce ao Egito. Glória ao nome de Jesus. Juntamente com sua família, eles vão para a terra de Gozém. A cidade de Gozém ficava no Egito e é considerado pelo geógrafo o segundo jardim do Éden, porque era uma terra fértil. Israel viveu lá e, conforme Deuteronômio capítulo 11, o livro das recordações, eu gosto de chamar Deuteronômio de livro das recordações, porque é lá que ele recorda toda a trajetória
deles durante o deserto. E quando está faltando apenas 3 meses para entrar em Canaã, Moisés reúne o povo ao pé do Monte Sinai e fala ao povo de como seria Israel. Ele mostra que Israel não era como o Egito, em que eles nunca plantaram, porque Israel não sabia plantar. A base econômica de Israel estava na pecuária, mas no Egito eles tinham que aprender a plantar. Mas no Egito não tinha Nilo, porque quem fazia crescer a semente que ele jogava no Nilo era o fertilizante que tinha no Nilo. Quando o Nilo estava cheio, eles jogavam a semente. Quando o Nilo secava, ele pisava com os pés. Aí nascia a batata, a cebola, o pimentão, o alho. Israel nunca plantou, mas sempre colheu. É por isso que Salomão olha para a cultura egípcia e diz: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele disse: lá na terra de Canaã você vai plantar e vai esperar eu mandar a chuva. A chuva dependia da obediência do povo de Israel. Se o povo de Israel obedecesse a Deus, a chuva viria na hora certa, no momento certo, e o plantio, a colheita iria crescer, e Israel iria crescer economicamente também. O que dependia da prosperidade de Israel, a prosperidade de Israel dependia da obediência de Israel. Israel havia esquecido disso. Israel havia esquecido também que não havia nação grande que cuidasse deles. Porque quem cuidava do povo de Israel e quem fazia a segurança de Israel era o próprio Deus. É por isso que o salmista Davi, ao olhar para Jerusalém, para Israel, coberto, cheio de montes e cheio de vales, ele olha para o maior monte, acredito eu que o monte Hermon, e ele diz: eleva meus olhos para o monte, de onde que me virá o socorro? Ele responde dizendo: o meu socorro não vem do monte, não é o monte que me dá segurança. Podemos conjecturar e dizer que o monte muitas vezes é alguém grande, é alguém poderoso. Israel achava que a segurança dele estava na Babilônia, nos assírios, nos egípcios, mas a segurança dele está em Deus. É por isso que o salmista Davi diz: minha segurança não está no monte, aquele que me segura, aquele que cuida de mim, é o Deus de Israel. É aquele quem cuida de nós, é aquele quem nos traz segurança, é aquele que nos traz o socorro do seu povo, da sua igreja. Não está na segurança do nosso Estado. Nosso socorro não está no juiz, no advogado, naquele que tem poderio. Aquele que nos socorre é Deus. Aquele que nos julga é Deus. Israel havia esquecido disso. E quando ele passa a fazer relações comerciais com outras nações, só vem resultados trágicos. É interessante que o texto nos mostra que ele diz: os estrangeiros estão acabando com as forças de Israel. Os estrangeiros estão deixando as suas cães. Está trazendo cães para eles. Os cabelos deles estão ficando brancos. Eles estão ficando velhos e não estão percebendo. Os estrangeiros estão sugando ele, tirando a força dele. Mas eu estou querendo ensinar a ele e eles não querem aprender. Sou eu que força a eles. Sou eu que torno os braços deles fortes. Mas eles não ligam para mim. Eles se juntaram por causa do trigo e do vinho, mas se rebelaram contra mim. E o que vai vir contra eles é apenas destruição. E hoje, nos dias atuais, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, não pode de maneira e de modo algum estar relacionado com o mundanismo,
porque ele corrompe, extingue a santidade no meio do seu povo. Israel virou as costas para Deus quando eles passou a se misturarem com outras nações. Que Deus nos ajude, que Deus nos graça, a gente olhe para Ele e tenhamos a consciência de quem cuida da nossa situação financeira, da nossa parte econômica, social, física, espiritual. Quem nos completa é Deus, porque o mundo e nem ninguém vai nos completar. Deus é quem cuida de nós, nos mínimos detalhes. Que continuemos na presença do Senhor Jesus e saibamos que é Deus quem cuida de nós. E jamais iremos estar relacionados e comunismo, porque Ele escolheu a sua igreja, o seu povo, para ser uma nação separada, separada do mundo, separada do pecado. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.